FG funções e A um subconjunto de R. Se F eu digo E e escrevo DE, tá? Se F é diferenciável, tá horrível, né? Se F é diferenciável no conjunto A e a G é diferenciável em F de A, ou seja, a imagem do conjunto A pela função F, então, qual é a conclusão? Então, a G composta com F é diferenciável no conjunto A, valendo a seguinte forma. Derivada da G composta com F em X, como é que fica se eu substituir X por P? Como é que fica? Você se apega demais às letras. Quem é a derivada da G composta com F em X? Quem é? É a derivada da G aonde? Em F de X, vezes quem? A derivada da F em X. Qualquer que seja X pertencente a A. E aí tem o seguinte, se F e G são diferenciáveis, ou seja, cada uma delas é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, tá? Se F e G são diferenciáveis, então a composta das duas é diferenciável, valendo a seguinte forma. Derivada da G composta com F em X é a derivada da G em F de X vezes a derivada da F em X, qualquer que seja X no domínio da composta. Claro, né? Porque se X está no domínio da composta, X está no domínio da F e F de X está no domínio da G. Como são funções diferenciáveis, a F é diferenciável em X e a G é diferenciável em F de X. Então, vale a fórmula. Para todo X no domínio da composta. E agora, vamos deixar vamos fixar nas fórmulas e derivar. Tá? O senhor vai ter visto? Vai. Eu passo agora. Daqui a pouco. Tá? Acalme-se aí. Tá? Derive a função. Ó. Derive a função h dada por h de x igual, ó, olha aqui, x à quarta mais 3x2 menos 1 à décima. Ó. X à quarta mais 3x1 à décima. Eu posso derivar essa função pela regra do produto, vocês já viram, mas não farei. Vou derivar pela regra da cadeia. Essa fórmula aqui, esta fórmula aqui, ó, que está aparecendo, é chamada de regra da cadeia. Regra da cadeia. Então, ó, para você aplicar a regra da cadeia, para derivar uma função, é preciso que você enxergue essa função como a composição de duas funções que você conhece. Não? Que eu vou fazer aqui, farei somente uma vez, tá? Que é destrinchar isso aqui. Então, solução. Solução. Tem-se o seguinte.
Observe. Quem é h de x? H de x é a composição de duas funções. É g de f de x, ou seja, é g composta com f em x, que é g de f de x, onde? Aí eu quero que você me diga, quem é f de x e quem é g de x, para que a função h seja composta de g com f. Essa função h aqui. F de x é o que está dentro do parênteses, isto é, f de x é o quê? X à quarta mais 3x ao quadrado menos 1. Qualquer que seja o x real, tá? Isso aqui é uma função o quê? Polinomial, portanto é diferenciável. E quem é g de x? Vamos botar g de u, para você entender melhor, fica melhor. E quem é g de u? G de u é o quê? U a décima. Só porque eu mudei de x para u, tu não sabe mais? G de u é u a décima. Tá? Tá certo? Isso para todo x real. Quem é o domínio da h? Quem é? Os reais. Isso vale para todo x real. Também vou fazer só isso. Do x real. E g de u é isso aqui para todo u real. Concorda? Só que essas funções, elas são diferenciáveis, não são? Então, a função h é diferenciável. Por quê? Porque a função h é a composição de duas funções diferenciáveis. Tá? E aí a fórmula é essa, ó. Daí, pela regra da cadeia, daí, a h é diferenciável. De novo, vou perguntar, por que que a h é diferenciável? Porque é a composição de duas funções diferenciáveis. H é diferenciável com... Agora vamos ver quem é a derivada da H em x. Olha, como é que eu derivo isso aqui? Quem é a derivada de G composta com F em x? Quem é? É a derivada da G aonde? Em F de x. Vezes o quê? A derivada da F em x. Isso qualquer que seja o x real. Então, para calcular essa derivada, meu amigo, eu só preciso descobrir quem é a derivada da G e quem é a derivada da F. Vamos lá, me diga. Quem é a derivada da G em U? Como? Agora eu escrevo. Como? Não é de comer não, viu? Como? A derivada da G em U. Quem é a derivada da G em U? 10 vezes U a nona, para todo U real. E quem é a derivada da F em x? 4x3, mais o quê? Mais 6x, menos 1. Qualquer que seja x real. Não tem o menos 1 não. Para que eu coloquei o menos 1 aqui? Porque eu errei. Tá? Mais 6x, qualquer que seja x real. Agora é só uma questão de substituição. Tens. Agora vamos para H. Quem é a derivada da H em x? Vamos lá. A fórmula está aqui, ó. É a derivada da G em f de x. Quem é a derivada da G no número real? U. É 10 vezes U a nona. Então, quem é a derivada da G, tá? Em f de x? É 10 vezes quem? F de x a nona. Mas quem é f de x? X a quarta. Mais quanto? 3x2 menos 1 a nona. Ó. Isso é a derivada da G em f de x. Vezes o quê? A derivada da f em x. Quanto é a derivada da f em x? 4x3 mais 6x.
Qualquer que seja o x real. Moral da história, você só consegue aplicar a regra da cadeia se você conseguir enxergar a sua função como a composição de duas funções com derivadas mais simples, com derivadas já conhecidas. E não vai mais, como eu disse, é a última vez que eu faço isso aqui, para destrinchar. Porque eu quero é passar daqui para cá direto. Então eu vou enxergar mentalmente, ó. O que é isso aqui? É a 10ª potência do polinômio. Então, como é a derivada, tá certo? Disso, da 10ª potência do polinômio. É a derivada da 10ª potência aplicada no polinômio, que está aqui, ó, vezes a derivada do polinômio. Regra da cadeia. Eu estou enxergando, ao falar isso para vocês, eu estou enxergando mentalmente a composição. Imagine eu fazer toda vez, escrever tudo isso. Não, senhor. Vamos lá. Isso aqui foi só para explicar. Derive a função f de x, vou botar para minha f, né? Eu gosto de expressar a função, denotar a função pela letra f, igual a raiz quinta de x2 de x4 mais 3x2 mais 1. Olha aí. Essa função ela está definida, tem-se. Tá? Vamos com calma aí. Eu tenho que derivar. Será que eu posso usar a regra da cadeia aí? Porque eu estou com a raiz quinta. Tem que ter um cuidado. A raiz quinta, ela é uma função diferenciável? Ela não tem derivada no zero. Ou seja, aqui, nesse exemplo, eu tenho uma composição de duas funções diferenciáveis. A 10ª potência, que é uma função diferenciável, composta com a função polinomial, que é uma função diferenciável. Aqui, eu não tenho a composição de duas funções diferenciáveis. Eu tenho? Eu tenho a composição da raiz quinta com a função polinomial. Só que a raiz quinta não é diferenciável no zero. Acontece o seguinte, para todo x real, x4 mais 3x2 mais 1 é diferente de zero. É a história, ó. Se f é diferenciável, vamos botar aqui com x, isso aqui, ó. Tá aqui. Só para psicologicamente ficar melhor. Se f é diferenciável em x e g é diferenciável em x, em f de x, então a composição é diferenciável em x valendo isso aqui. Então pense agora, ó. Tá? Então, se f é diferenciável em x e g é diferenciável em f de x, então a composição das duas é diferenciável em x. Então você observa logo daqui de início, é o seguinte. Tem-se, primeiro, quem é o domínio da f? Quem é? É os reais. O domínio da f é os reais. Por quê? Porque raiz quinta de uma função polinomial vai existir sempre. Domínio de f é os reais. E, dado x real, eu estou botando isso aqui para explicar por que eu vou ter diferenciabilidade. Dado x real, o que é que acontece com x4 mais 3x2 mais 1? Isso é um número o quê? Positivo. Portanto, diferente de zero. Isso quer dizer o seguinte, logo, a conclusão vai ser o seguinte, logo, eu vou botar aqui, pela regra da cadeia, pela RC é o quê? Estou com preguiça de escrever.
Regra da cadeia. Não é Roberto Carlos, não, viu? Logo, pela RC, a função f é diferenciável em x. Por que a função f é diferenciável em x? Vou explicar com palavras. Por quê? Porque se o x é real, esse número aqui é positivo, ele não é zero. Portanto, dado x real, esse polinômio é diferenciável em x e a raiz quinta vai ser diferenciável nesse valor. Porque esse valor é diferente de zero. De novo, dado x real, a função polinomial é diferenciável em x e a raiz quinta vai ser diferenciável nesse número, porque esse número é diferente de zero. Logo, a composição da raiz quinta com a função polinomial é diferenciável em x. E agora vamos à fórmula. Como é que eu derivo? Como é que eu derivo? Vamos lá. Qual é a função mais externa? Você entende a minha pergunta? Raiz quinta. Raiz quinta de x, não. Raiz quinta. Qual é a função mais interna? A função polinomial. Então, a regra é, como é que eu derivo g composta com a f? Olha aqui, qual é a interna? Qual é? A f. Qual é a externa? A g. É a derivada da externa aplicada na interna vezes a derivada da interna. Ok? Então, aplique direto a fórmula. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Vamos lá. A derivada da raiz quinta aplicada no polinômio. Qual é a derivada da raiz quinta, meu rapaz? Como? Tem menos não. Qual é a derivada da raiz quinta? 1 sobre 5, raiz quinta do argumento à quarta. Quem é o argumento da raiz quinta? O polinômio. Então vai ficar x à quarta mais o quê? 3x2 mais 1 elevado à quarta. Vamos parar um pouquinho. Não acabou. Vamos parar e refletir sobre o que eu tenho aqui. O que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? A derivada da raiz quinta aplicada onde? No polinômio. Falta o quê? Vezes a derivada do polinômio. Qual é a derivada do polinômio? 4x3 mais 6x. Entendeu? Entendeu? É para fazer direto. Não é para ficar... Você tem que pensar mentalmente. Porque o que é que eu tenho aqui, ó? Vou escrever off aqui. Eu não vou colocar no texto, não. Quem é f de x? F de x é h de g de x. Onde? Quem é g de x? Quem é? G de x é o polinômio. É x4 mais 3x2 mais 1. E quem é h de u? Quem é? Raiz quinta de u. Então, quem é a f? É h da g. Então, quem é a derivada da f? É a derivada da h aplicada na g. Qual é a derivada da h? Qual é? 1 sobre 5, raiz quinta de u à quarta. Isso aplicada no polinômio. 1 sobre 5, raiz quinta do polinômio à quarta. Vezes a derivada do polinômio. Entendeu? Isso para todo x real. Para todo x real, a f é diferenciável em x e vale essa forma. Entendido? Hã? Ah, que? Não, como eu disse, não faça. Pare aí, cara. Numa prova, eu quero saber se você... Não quero saber se você sabe efetuar operações algébricas. Quero saber se você sabe aplicar as fórmulas de derivação. Você pode continuar? Pode. Quem estiver corrigindo vai atrás do erro. Tá? Diga. Ah, sim. X a quarta aqui. Vamos fazer direto aqui, ó.